Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre a estrutura condicional switch. Vou criar aqui uma variável chamada A, certo? E vou escrever aqui meu nome, no caso Matheus. A estrutura switch, tem que escrever o nome dela, switch, certo? Abre e fecha parênteses, e aqui dentro desses parênteses é necessário especificar um valor. No caso aqui eu vou passar a variável, né? A partir do momento que eu escrevo aqui o nome da variável, ele vai passar o valor para dentro dessa estrutura, que é chamada de estrutura condicional switch. Então, uma estrutura condicional switch, ela serve para verificar um determinado caso. Então, por exemplo, eu quero verificar se o valor passado aqui em A é um determinado nome. Então, por exemplo, aqui eu coloco assim, caso, escrevo aqui, case for Matheus, faça tal coisa. Então, eu vou escrever aqui, é Matheus. Vai mostrar lá, é Matheus. Aí, depois da estrutura do case que eu fiz, né, eu tenho que dar um break. Mais pra frente você vai entender o porquê desse break. Então, aqui eu vou ter que estar colocando cada caso que essa minha estrutura ela pode ter. Então, por exemplo, aqui, Matheus. Aqui eu posso colocar, sei lá, Luana. Pronto. Aqui ele está verificando aqui se o valor passado aqui no switch é algum desses dois nomes. Então aqui, como ele vai ver que é Matheus, ele vai escrever aqui, é Matheus. Eu vou rodar aqui, ó, e ele mostrou aqui, é Matheus, certo? Se eu mudasse aqui para Luana, ele ia mostrar, é Luana. Então, a partir do momento que ele entra aqui dentro, ele vai verificar o valor, no caso aqui, o caso. Aqui eu escrevi Matheus. Matheus é igual a Luana? Não. O caso não bate, então ele pula para o próximo e vai pulando, até ele encontrar um que bate. Se nenhum dos casos tiver nenhum grau de igualdade, ele vai mostrar nada. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, sei lá, chuchu. Ele mostrou nada, porque nenhum dos casos coincidiu com o valor que está aqui. E no caso aqui, ele leva em consideração também uma coisa chamada de case sensitive. Por exemplo, aqui, se eu escrever aqui Matheus em minúsculo, quando eu rodar aqui, ó, ele não encontrou Matheus, porque esse Matheus aqui é diferente do outro. Porque esse daqui está com o M maiúsculo e aqui está em minúsculo, certo? Então aqui ele não encontra. Se eu colocar aqui o M maiúsculo, ele vai encontrar, certo? Aí você pode se perguntar, mas e se eu não sei se está maiúsculo ou se está minúsculo? Como é que eu faço? Aí você, por exemplo, pode colocar, pode fazer isso daqui, ó, escrever o mesmo caso aqui, sendo que o nome de outras formas. Então, por exemplo, aqui eu tenho Matheus minúsculo, tá vendo aqui? Então aqui ele vai encontrar tanto maiúsculo quanto minúsculo. Eu poderia fazer assim também, ó, todo em maiúsculo. Então agora, a partir desse momento, ele vai dizer é Matheus se o valor que eu informar for algum desses três. Então, por exemplo, aqui, se eu informar aqui Matheus todo maiúsculo, ele vai dizer é Matheus. Se eu informar todo minúsculo, assim, só com o M maiúsculo, ele vai dizer é Matheus. Se eu colocar todo minúsculo, ele vai dizer é Matheus. Mas se, por exemplo, colocar Matheus com A maiúsculo aqui, ele não vai encontrar. Certo? E é isso. É basicamente essa a estrutura básica do switch. Você escreve switch, abre e fecha parênteses. Eu poderia passar diretamente o valor aqui, onde eu coloquei a variável. Funciona da mesma forma, no caso aqui não vai dar em nada, porque o A está maiúsculo aqui. Poderia fazer dessa forma, certo?
Aí dentro das chaves você cria os casos, certo? Para cada caso você define um break. Agora eu vou entrar no porquê tem que colocar esse break. Porque, por exemplo, aqui, vejam, no caso aqui eu coloquei Mateus. Aí ele encontrou aqui, ele vai escrever Mateus, aí depois ele dá um break. Quando ele chama um break, ele sai da estrutura suíte, ele vem para a linha de baixo aqui, certo? Porque uma linguagem de programação, realmente ela funciona da seguinte forma. Ela é executada de modo top-down, ou seja, de cima para baixo. Então ele vai ler cada linha, a linha 1, linha 2, linha 3, vai ler todas as linhas. E no caso, quando eu chamo aqui o break, ele não vai ler essas outras linhas aqui de baixo. Ele vai sair, no caso, ele vai ver onde está o fechamento da chave e vai sair e vai executar o que está após o fechamento da chave, que é isso daqui. Entenderam, pessoal? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma demonstração tirando o break. Então aqui ele mostrou Mateus, Luana. Perceba que ele deu um bug aqui muito louco. Ele chamou os dois. Por mais que aqui o caso não coincidisse, mas ele chamou Luana. É como se, por o resultado daqui ter dado verdadeiro em cima, todos os resultados que tiver abaixo vai dar verdadeiro. Então, por exemplo, aqui eu vou criar outro caso aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, Maria. Comentei os breaks, né? Ele vai mostrar aqui, ó. Mateus, Luana, Maria. Ele entrou em todos os casos. Porque a partir do momento que um dos casos der verdadeiro, todos que tiverem abaixo, e se não tiver o break, ele vai entrar. Então é por isso que é necessário ter o break. Porque ele força a saída de dentro da estrutura switch. Aqui, ó, agora ele só mostrou Mateus. Se eu, por exemplo, colocar aqui Luana, ele só vai entrar em Luana e pronto. E não vai executar o Maria nem o Mateus. E temos também, pessoal, o caso default. Que no caso é tipo, se nenhum desses casos acima for válido, ele vai entrar no default. Então a gente escreve aqui default, né? Default. E por exemplo aqui eu vou colocar aqui, não foi possível encontrar a pessoa. Então aqui, por exemplo, se eu colocar aqui chuchu, ele vai dizer que não foi possível encontrar a pessoa. Certo? Basicamente, é desse modo que é utilizado a estrutura switch. Vocês passam um valor, ele vai testar em cada caso. Se ele encontrar algum caso, ele vai fazer o que está dentro dessa estrutura daqui, entre o caso e o break, ele vai executar aqui. Aqui pode ter várias linhas, certo? Só para deixar claro isso, pode ter várias linhas aqui dentro. Se não tiver o break, ele vai executar o que está embaixo. Se tiver, ele executa e sai da estrutura switch. Se nenhum caso for atendido, ele chama o default. E é isso, pessoal. E mais uma coisa, pessoal. A estrutura switch ela pode ser utilizada em outros tipos de valores. No caso aqui eu utilizei uma string. Mas aqui eu poderia utilizar um valor em float, né? Um número real, um número inteiro. Eu poderia usar um booleano. Então aqui eu poderia passar outros tipos de valores. E no caso o default, pessoal, por ele ser o último caso, no caso, se nenhum dos casos acima for válido, vai entrar no default. E o default não necessita ter o break, já que ele é o último caso, né? O break é no caso quando somente tem outros casos abaixo. Então se faz necessário ter o break para que ele não entre nos casos abaixo. É só isso, pessoal, que eu gostaria de acrescentar. Do 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 do.